Nomes extremamente fortes, duas situações extremamente complicadas e que nós temos que ter muito carinho para tocar nesse assunto e sermos profundamente cristãos para entendê-lo e não deixar que esses dois poderosos instrumentos nas mãos do inimigo venha a transformar as nossas vidas em instrumentos de desgraça, de destruição, e não em instrumentos de paz, de construção, conforme é a vontade de Deus, que assim o seja. Orgulho, preconceito. O texto nos fala que João, o discípulo amado de Jesus, alguém que Jesus tinha um carinho muito especial. Lembre sempre, Pedro, Tiago e João, era sempre esse trio junto com Jesus que ia para determinadas regiões para orar, para ter uma palavra especial do Mestre. Pedro, Tiago e João. E João é sempre apontado no Evangelho como discípulo que Jesus tinha uma especial atenção, discípulo que Jesus amava. Ele estava tão cheio disso, tão orgulhoso dessa posição, que ele certa vez procurou Jesus, João, procurou Jesus e disse: Mestre, nós vimos um homem que em teu nome estava expulsando demônios. E quando nós vimos isso, nós ficamos muito aborrecidos e proibimos ele. Porque ele não anda conosco, mestre. Ele não é um dos que estão no grupo. E nós achamos que agimos bem. Nós proibimos ele. Se você não anda com a gente, você fique calado e não faça mais nada em nome de Jesus. Você está proibido de hoje em diante. Jesus acolheu aquelas ponderações de João, olhou para João com um certo carinho pela tolice que João tinha feito. E disse: não o proibais, João. Que história é essa? Não proíba esse homem de fazer o que está fazendo. Porque não é ninguém que possa fazer milagres em meu nome, que depois de fazer um milagre em meu nome, venha a falar mal de mim. Não proíba, João. Que história é essa? Que confusão que vocês fizeram, gente. O que aconteceu com João é que ele vivia muito perto de Jesus. E ele começou a sentir que, de certa forma, ele tinha um pouquinho de Jesus. Ele era dono de Jesus. E se ele era dono de Jesus, e os outros que estavam perto também, por que alguém ia se meter num negócio que pertencia a eles para trabalhar no grupo com Jesus? De começar a impor as mãos, de repreender Satanás e os demônios se retirarem dos possessos. Acontece que o próprio João se entregou. Quando ele vai procurar Jesus e diz: Mestre, nós vimos pessoas que em teu nome estão expulsando demônios. Então o que eles viram foi o milagre acontecendo. Não eram pessoas que estavam tentando fazer com que um milagre acontecesse em nome de Jesus. Pelo contrário, o próprio João tolamente se entrega e diz: nós vimos o milagre acontecer. Em teu nome um homem estava expulsando demônios. Por isso Jesus pega o gancho do deslize de João e diz: olha, João, se o milagre está acontecendo, não há ninguém que faça um milagre em meu nome e que depois se volte contra mim e fale mal de mim. Aprenda, João, quem não é contra nós, é por nós. E traz-nos essa tarde, esse texto, um assunto para nós pensarmos seriamente. Primeiro, no orgulho de João, que se sentindo o dono de Jesus. Segundo, no preconceito. Quem não está andando comigo, quem não é do meu time, quem não é do meu grupo, tem mais é que ficar calado. O preconceito. Duas situações que logo no início do cristianismo tentam se colocar dentro da igreja
E Jesus diz absolutamente: essas coisas não devem entrar dentro da minha igreja. Nem o orgulho e muito menos o preconceito. E quando nós olhamos para a nossa comunidade de fé, devemos olhar sempre com esse óculos que Jesus deu à sua igreja. Devemos olhar se nós estamos nos comportando orgulhosamente e preconceituosamente. Se nós estamos nos dirigindo ao mundo como alguém que detém toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a verdade e detemos Deus dentro das nossas mãos, ou se nós estamos nos aproximando do mundo como um irmão que leva uma boa notícia àqueles que desconhecem, porque não tiveram oportunidade de conhecer ainda a Deus através do seu Filho Jesus Cristo. O que é que nós estamos fazendo? Estamos impondo o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver às pessoas, como se nós fôssemos as melhores pessoas do mundo, como se nós fôssemos os mais santos do mundo, como se nós fôssemos aqueles únicos que Deus, olhando do alto do céu, só vê a nós. E que nós podemos comandar Deus. Nós podemos mandar Deus fazer isso, Deus fazer aquilo, porque Deus é nossa propriedade. Estamos assim? Se nós estamos assim, nós estamos em pecado. Porque não é para isso que a Igreja de Cristo foi chamada. É para ser o mais humilde dentre os humildes e para ser o servo dos servos. Nós fomos chamados para isso. E se uma notícia boa chegou ao nosso conhecimento, eis que o reino de Deus está entre nós, eis que existe um poder tremendo que emana da oração e do poder do Espírito Santo para todos nós não podemos nos reservar o direito de considerar isso como propriedade nossa e colocar a nosso serviço. Lembrando-nos que nós somos os servos dos servos, que nós somos os humildes dos humildes, e assim temos que ser. E outra coisa, se nós estamos agindo para com os outros preconceituosamente, acreditando que detemos todo o conhecimento, e que somente nós sabemos a verdade, e que essa verdade é nossa, e que essa verdade nós só daremos mediante certos pré-requisitos a alguém, e que as outras pessoas nem têm ideia de Deus, porque o movimento religioso que eles abraçam não é o meu. Se eu estou agindo com esse preconceito, eu também estou em pecado. Eu também estou equivocado. Porque o Espírito Santo de Deus sopra aonde quer, onde Ele determina. E se eu fui alcançado por esse sopro do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Eu fui, pela misericórdia de Deus, alcançado por essa bênção. Mas isso não significa que eu fui a única pessoa sobre a terra que o Espírito Santo de Deus tocou. Nós não somos detentores. Nós não somos donos. Nós não somos os possuidores de Deus. Se assim pensarmos, nós estamos agindo de forma anticristã. Vai ser estranho quando nós chegarmos no céu, mas nós encontrarmos com pessoas que nós jurávamos que jamais estariam ali. E o mais engraçado é que essa pessoa vai abrir a porta do céu para a gente entrar. A gente vai entrar meio murcho. Ele está aqui. Pois é. E ele foi de propósito mandado para abrir a porta para você ver a cara dele aqui no céu. Para você deixar de ser besta. Para deixar de ser orgulhoso. Para deixar de ser preconceituoso. E continua o nosso texto. No versículo 9. Começa a falar de uma coisa muito séria. Quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Que pequenino crente é esse? É aquela pessoa que estava expulsando demônios, porque deixou que o Espírito Santo de Deus tomasse conta da vida dele,
ele não fez parte do grupo, ele é um crente em Cristo, ele acredita no poder miraculoso do Espírito Santo, mas ele não pertence a nenhum lugar. Então nós proibimos ele, nós o consideramos como ser perverso, que não tem nada a ver conosco, que vá para lá, que fique quietinho, que cale a boca. Jesus falou: se você pensa isso dele, é melhor que cheguem até você, amarrem uma pedra de moinho no teu pescoço e te lancem no mar. Eu há muito tempo li esse texto, e se lance ao mar, que dá a impressão que era, eu lia, e se lance, dá a impressão que a pessoa ia amarrar ele mesmo a pedra no pescoço e ele se jogar no mar. Não. É que seja lançado ao mar, ou seja, é melhor que a igreja pegue aquele indivíduo, amarre uma pedra no pescoço dele, vem 3 ou 4 diáconos e alguns presbíteros, segure ele pelas pernas e balance e jogue dentro do mar para ver se ele afunda. E pare de incomodar e de perturbar o reino de Deus. Jesus falou que é melhor que esses orgulhosos e preconceituosos tenham uma pedra amarrada no pescoço, uma pedra de moinho, e seja lançado no mar. E diz ainda: cuidado com as tuas atitudes com relação àqueles que estão entrando na igreja, e cuidado para você mesmo, não fazer você mesmo tropeçar. E ele é tão enfático que diz: se tua mão te faz tropeçar, corta a mão fora. Corta a mão fora. Quando eu era criança e lia essas coisas, eu já escondia a mão atrás, eu botava debaixo do banco da igreja. Se o teu pé te faz tropeçar, corta o pé fora. Aí eu já botava o pé encolhidinho lá atrás, apavorado com a ideia de ter meu pé cortado, porque eu estava tropeçando com ele. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca o olho. Arranca ele. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois serem lançados no inferno. O que é que Jesus está dizendo? Ele está sendo muito enfático. Jesus não está esperando que essas palavras dele sejam levadas à risca. Isso é figura de estilo. Isso é ênfase doutrinária. Isso é uma forma de dizer: o que eu estou falando com vocês é muito tendo algum problema e tua mão participou daquele problema que levou a tua vida a tropeço. Se você caiu, se afastou de Deus, arranca tua mão fora para não acontecer de novo. Aí você vai, bota ali em cima do cepo e pum, corta. Não é isso. Jesus está falando: não faça de novo. Muda de vida. Isso é ênfase. Se você está caminhando em direções e caminhos que não são de Deus, arranca teus pés para não continuar caminhando mais nesse caminho. Se você está olhando e tendo prazer com coisas que são lascivas, com coisas que são perniciosas para a tua vida e para a vida do teu próximo, arranca teus olhos, meu filho. Muda de vida. É o que Jesus está falando. Muda completamente. Considera como secundário tua mão, teu pé e teus olhos. Primário e mais importante é você estar num caminho em que você não tropeça mais. E diz ainda o Senhor Jesus: vocês serão salgados com fogo. Vocês serão salgados com fogo. Ser salgado já é horrível. E ser salgado com fogo é pior ainda. O que significa essa palavra? Significa que nós estamos nessa vida para testemunhar do amor de Jesus, para testemunhar do nome de nosso Deus. Nossa vida é uma vida de testemunho. Testemunho vem da palavra no seu original, que é martyrium. Martyrium também deu origem em português a martírio, sofrimento. Pois bem, essa palavra também pode ser traduzida por testemunho. Testemunhar é pagar o preço. Testemunhar é viver de conformidade com a vontade de Deus, é estar disposto a pagar o preço dessa opção de vida. E apenas assim, a vida cria um sentido, um objetivo, um valor. Quando você está disposto a viver e pagar o preço que ela exige de você, para que você viva uma vida de integridade.
A palavra de Deus nos diz que o caminho que é íntegro, o caminho que é reto e que leva à salvação é muito estreito. E a porta que entra para esse caminho, mais estreita ainda. A única forma de você entrar por essa porta e caminhar por esses caminhos que são estreitos é entrar sem nada. É só você mesmo. O caminho só dá para você. Não dá para você trazer uma bagagem de vaidades, uma bagagem de ódio, uma bagagem de preconceitos, uma bagagem de orgulho. Se você for tentar entrar nesse caminho, você não passa por ele. Mas a palavra de Deus nos diz ainda que o caminho que leva à perdição é lá. Você pode entrar com a sua bagagem numa boa, que você vai ter facilidade para andar por ele. Só que ele está levando à perdição. Ele está destruindo você. O cristianismo é uma fé de compromisso. De pessoas comprometidas com Deus. Dispostas a pagar o preço. Dispostas a viver uma vida que agrada a Deus. E toda vida que agrada a Deus desagrada ao mundo. Desagrada aos interesses do mundo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Toda vida que agrada a Deus é um bálsamo, é um refrigério na vida daqueles que estão perto de você. Toda vida que agrada ao mundo desagrada a Deus, porque é uma vida que vai levar à violência, à dor, a sofrimento, não só a sua, não só a sua pessoa, mas a todos aqueles que estão perto de você. É a vida do levar a vantagem. É a vida do vou me dar bem. É a vida do primeiro eu, segundo eu, se sobrar alguma coisa, é para mim também. É a vida do eu, do egoísmo. É a vida do eu, aquela única pessoa que tem importância no mundo. Essa é a vida que agrada ao mundo. Não é uma vida que agrada a Deus. E a palavra nos diz que nós vamos ser salgados com fogo. O sal purifica de tudo quanto é coisa que não serve. E o fogo tira toda a ganga bruta da nossa vida. Você vai sair dessa experiência de vida uma nova criatura. É um parto. E ninguém disse a você que aceitar Jesus era um mar de rosas. Ou talvez tenham dito. Se você ouviu isso em algum lugar, que aceitar Jesus é uma vida maravilhosa, por favor, entenda o que é maravilhoso aos olhos do Senhor. Maravilhoso aos olhos do Senhor é uma vida digna, correta, na presença dEle. Isso não é fácil, mas é necessário. Porque é a única vida possível. É a única vida que pode dar saúde ao seu espírito e dar alegria ao seu corpo material. Porque tudo mais, meus irmãos queridos, por maior que seja o prazer que possa dar, é um prazer efêmero demais. É um prazer extremamente efêmero e que nos leva a uma situação de corrupção. Eu lido com muitas pessoas no meu consultório e eu tenho percebido em algumas pessoas que têm uma vida desregrada e que buscaram prazer nessas coisas, o quão destruídos estão. E me dá tristeza ver isso. Mas ao mesmo tempo eu me deparo com pessoas que viveram uma vida de temor a Deus. E não importa quantos anos já estejam carregando nas costas, eu encontro ali um espírito jovem, com saúde, com alegria, revigorados, renovados pelo Espírito de Deus. Você vai ser salgado pelo fogo. Glória a Deus por isso. Eu ainda tenho o sabor de sal na boca. E eu ainda tenho alguns pelinhos chamuscados aqui. Porque eu sei o que é ser salgado e eu sei o que é ser purificado pelo fogo. Não é agradável, mas é necessário. Quando você sai do outro lado,
Você sai como prata depurada 7 vezes em cadinho de barro. Prata boa, prata de lei, prata contrastada, que produz belos objetos. Você sai uma nova pessoa, alguém revigorado, fortalecido no espírito, alguém que não se deixa abater pelo primeiro vendaval. Eu quero estar diante de pessoas que são carvalhos. Eu não quero estar diante de pessoas que são folhas secas, soltas ao vento. Eu quero estar diante de pessoas que têm raízes, que têm firmeza, que a tempestade da vida bate, mas aguenta ali firme, porque são como carvalhos, são rígidos, já curtidos pela vida. Eu não quero me deparar mais com pessoas que, ao primeira brisa do vento, voam como folhas soltas, desgarradas, secando pela força do sol. Eu quero conviver com pessoas que, quando eu apertar a mão, eu sinta calos espirituais. Eu sinta indivíduos que foram salgados e provados pelo fogo e que sobreviveram, que resistiram e que são exemplos de vida, porque vivem vida reta, correta diante do Senhor. Eu quero apertar a mão e abraçar pessoas que têm o que me contar da vida e não que tenham lágrimas de lamúria, porque nada nessa vida viveram e sofreram. Eu quero olhar nos olhos de pessoas que têm história. Eu quero conviver com pessoas que são rígidas, feito granito. E eu sei que eu posso esperar isso de vocês. Porque em Cristo, que é a rocha, nós estamos alicerçados. E quem está alicerçado na rocha, que é Cristo, pode bater o temporal que for. Domingo após domingo, senti que há pessoas entre nós que se sentem como se nada fossem aos olhos de Deus. Eu quero que você se sinta como a única pessoa que Deus ama nesse mundo. Isso não é orgulho, mas é a certeza absoluta do amor que Deus tem para com as suas criaturas. Eu quero que você se sinta assim. E eu quero orar por você hoje, assim. Gostaria que você inclinasse a sua cabeça, nós vamos orar. Ó Deus e Pai de misericórdia, de bondade que nós não sabemos definir. Só podemos sentir com o nosso coração tocado pelo Teu Espírito o grau da Tua bondade para conosco. Nós queremos, ó Deus e Pai, pedir o fortalecimento do Espírito Santo sobre essas vidas que aqui estão. A começar pela minha vida, estendendo-se a vida de todos os nossos irmãos e amigos. Que Teu Espírito Santo já esteja tocando em cada coração, dando-nos força para suportar os dias maus e sair desses dias mais fortalecidos em Cristo Jesus. Olha cada um, ó Deus. Há corações aflitos aqui, há pessoas que estão seguindo por caminhos que não são Teus caminhos. Nós te pedimos, ó Pai, que tudo lhe seja despojado nessa hora. A maldade, o orgulho, o preconceito, o ódio. Tudo, ó Deus. Seja despojado de nossos corpos para nós podermos caminhar por caminhos retos, sem essas bagagens nos atrapalhando. E a partir de hoje, ó Pai, a partir de agora, que o Espírito Santo esteja movendo as águas para que esses irmãos sejam contados no rol daqueles que Tu podes contar para o Teu trabalho. Pela misericórdia de Cristo Jesus, é que nós te oramos. Amém. Oremos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fiquemos de pé todos para recebermos a bênção apostólica. E agora, Pai Santo, leva-nos aos nossos lares com a tua paz, vitoriosos em Cristo Jesus, que nos transformou em herdeiros da promessa. E a graça de Cristo, o amor insondável de Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós e sobre todos os eleitos de Deus, hoje e para todo sempre.